Olá! Hoje nós vamos falar sobre a dependência química na família. É um tema muito atual porque nós vemos todos os dias pais dependentes químicos influenciando os filhos a usarem drogas também. Para isso eu trouxe o Fabiano e o Diego, que gentilmente vieram aqui no nosso programa trazer a sua experiência, a sua história, não só da influência que o pai tem na questão do uso de drogas do filho, mas também como eles venceram e estão em processo de recuperação. E hoje nós vamos começar falando da história do Fabiano, que começou cedo, né, Fabiano, o uso de drogas também, né? Sim, comecei na adolescência, né? 13 anos, é, sim, não tinha a influência do meu pai, só que não teve aqueles cuidados da família, né, para que não chegasse até o uso de drogas. E curiosidade, né, outras influências, andando com pessoas que eu achava que eram meus amigos, e até que eu experimentei. Experimentei sempre começa devagar, né? Cigarro, uma bebida, uma saidinha aqui, outra saidinha ali. Quando eu vi, eu tava nas drogas mais fortes, cocaína, enfim. E aí entrou o roubo. Uma coisa foi levando a outra, uma coisa foi influenciando a outra aos poucos, assim, não foi de uma vez, né? Mas eu fiquei nessa vida até aos 20 anos, mais ou menos, sabe? Dos 13 aos Então você 20. concorda comigo, Fabiano, que a falta de monitoramento dos pais contribuiu para você experimentar precocemente. Eu sempre lembro aqui no meu canal que o uso na adolescência ele é nocivo porque o cérebro ainda está em desenvolvimento. Ele é também nocivo na vida adulta, mas quando começa na adolescência os prejuízos são irreversíveis, né? E a falta de monitoramento dos pais, se está na rua, com quem está saindo, que horas que volta para casa, se está indo para a escola ou não, é um fator que contribui para que você ache que não tem perigo, que não tem ninguém vigiando e aí se expor à experimentação, né? Foram amigos ou foram pessoas da rua, foi dentro de casa? Como é que você começou a beber e a fumar? Foram amigos, né? Foram amigos, com o cigarro, sempre começa com o cigarro, né? E assim, as pessoas. Eu tinha muita curiosidade, né? Curiosidade, eu achava bonito até a pessoa andar com cigarro, sabe? Era um glamour, assim, na época em que eu comecei, né? E foram os próprios amigos de bairro, né? Que um pouco mais velho, que começaram e eu quis fazer parte daquilo, parte da roda. E a minha família acabou não identificando isso, né? E eu me tornei muito manipulador cedo já conseguia manipular as situações dentro de casa, sabe? E trouxe os comportamentos de rua, acho que muito cedo para dentro da minha vida, Quais sabe? são esses comportamentos de rua? Mentiras, gírias, é, a manipulação em si, sabe? Só um pouquinho eu já vou, daqui a pouco eu vou. Surgiu uma oportunidade de pegar algo de alguém, eu pegava uma caneta no colégio, nunca começa com uma coisa grande, né? Começa com uma caneta, começa com uma borracha. Pegou quem foi? Não, eu não fui. Começa dessa forma, até que eu cheguei ao ponto de roubar coisas maiores, casas, carros, enfim, mas tudo começa aos poucos. Dentro do roubo e dentro da dependência também. Dependência é o cigarro, a bebida, e aí vai para coisas piores. O dentro do roubo é uma caneta, uma borracha num colégio. E aí vai. Como a gente costuma falar, né, Fabiano, o desenvolvimento da doença é no detalhe, como a recuperação é no detalhe também, né? Quando o Diego nasceu, você já estava com a doença instalada? Quando o Diego nasceu, eu já não usava mais, assim. Porque, assim, eu mudei o meu estilo de vida, sabe? Eu casei, sabe? Eu comecei a ir para a igreja, me aproximei da família e as coisas estavam diferentes já, sabe? Quando ele nasceu. Não teve esse envolvimento no momento em que ele nasceu. No ano em que ele nasceu, eu já estava afastado das drogas. Estava com os comportamentos errados. Os Você comportamentos conseguiu continuavam. ser um pai presente, hoje o Diego tem 17, né? Quer dizer, quando ele nasceu, foi um período da sua vida que você estava abstinente, porque você estava dedicado ao processo de recuperação e pôde ser um pai presente para ele. Sim, eu resolvi trabalhar, né, buscar pela família,
e a gente construiu casa, a gente conquistou uns carros, enfim, a minha vida como família começou a caminhar. Né? Eu me tornei um pai, né? Procurei me dedicar para a família dentro de casa, né? Mas isso não durou muito tempo, não. Quanto tempo de abstinência você conseguiu manter durante a infância do Diego? Foram 14 anos. 13 para 14 anos, assim. De substâncias, mas de comportamentos, né? Eu ainda apresentava inúmeros comportamentos errados. Mas eu não fazia a mínima ideia que os comportamentos um dia poderiam me levar a novas recaídas, né? Não tinha esse entendimento. Para mim, eu tinha parado e era aquilo que bastava. Não, eu parei e nunca mais voltar. Os comportamentos? Não, isso aqui não acontece comigo. Dentro da minha casa, não, a gente sempre acha isso, né? Que dentro da minha casa nunca vai acontecer. É o que nós costumamos lembrar, né? Que não basta tampar a garrafa, não basta parar de usar drogas, tem que fazer uma ressignificação de pensamento, dar um outro sentido na vida, né? Colocar pilares que te sustente na abstinência, porque é uma doença que não tem cura, né, Fabiano? Mas tem tratamento. Durante esses anos de abstinência, como é que era a tua relação com o Diego? Assim, eu procurava ser o melhor pai para ele, sabe? Procurava me dedicar fora, trabalhando e trazendo sustento para dentro de casa. E eu tinha muito tempo de qualidade com ele, sabe? Ele cresceu muito próximo a mim, né? Eu me dedicava bastante para ele. Mas assim, mesmo assim, eu identificava muita coisa assim que ainda poderia fazer melhor, sabe? Eu deixava muito a desejar. Eu sei que eu poderia ter feito ainda melhor. Só que assim, eu vi aquela falta de cuidado comigo, sabe? E não quis fazer a mesma coisa com ele, sabe? Eu falei, não, eu vou fazer diferente, vou fazer um pouco melhor do que eu tive do meu pai, vamos dizer assim, né? Vou procurar ser um pai mais presente do que o meu pai foi para mim, né? E eu consegui, e isso aconteceu. Diego, você lembra dessa fase da sua infância, início da adolescência? De que maneira? Porque até então você não associava esses comportamentos adictos que o pai descreve ao uso da droga, né? Porque você conseguiu ter um pai abstinente por muitos anos, né? Sim, na minha cabeça ele era o melhor pai do mundo, assim, sabe? Que nem ele falou, ele sempre trazia o sustento, o possível, o impossível também. Tirava da boca dele para me dar de comer, tirava as roupas dele para me dar. O que ele podia fazer por mim, ele fazia. Então eu nunca tinha visto ele como um vilão ou alguma coisa ruim na minha vida. E sempre tive uma boa imagem dele, assim, na infância. Fora as turbulências em casa, assim, falando dele, eu nunca tive o que reclamar. E quando ele recaiu, você percebeu as mudanças que foi acontecendo dentro de casa, no relacionamento de vocês? Percebi, mudou totalmente, assim, tanto quanto a presença dele na minha vida, a participação em atividades como escola, ficar em casa mesmo conversando, eu não tinha mais nada. Ele não aparecia em casa, foi de 100 a 0, assim, então foi muito visível, assim, eu não sabia como lidar com isso. Ele começou a se tornar um pai ausente. O que você lembra que motivou a tua recaída depois de tantos anos? Eu não soube dizer um não, porque eu coordenava uma equipe de motoqueiros em uma determinada empresa e eu administrava praticamente, eu gerenciava a área de entrega. E um dos rapazes deixou cair uma substância no chão. No cargo que eu ocupava, eu teria que fazer o quê? Chamar ele, conversar, né, levar até os meus patrões, enfim, agir de forma diferente. Mas não, eu peguei e guardei. Eu guardei aquilo comigo. Quando eu guardei, veio os pensamentos, veio as lembranças, veio as vontades do tempo que eu usava. E eu não joguei fora. Eu simplesmente guardei aquilo para falar com o rapaz depois. Mas, engano, eu não falei. Eu simplesmente peguei e usei. E ali foi um start, né? Ali parece que... Basta a primeira vez, né? Basta a primeira vez. Como basta o primeiro Sim. gole, é a primeira dose. A né? primeira dose. Parecia que eu nunca tinha parado de usar droga. Quando eu voltei, parecia que esses 14 anos que eu fiquei sem usar, pareciam que assim, foram todos usando. Impressionante, com a força que veio.
De fato, a recaída, vale lembrar também que ela, quando você, não importa se é 1 ano ou se é 14 anos, né, quando você recai, você usa como se fosse a última vez, né, como os alcoólicos anônimos falam, né, é uma vela acesa que você apaga e ela continua queimando a partir daquele ponto. Então, o risco de uma overdose, de complicações, porque você vai usar depois de 14 anos como se fosse o último dia, né, é muito grave. Mas isso mostra pra gente que filho não impede que você use drogas, não é? Mesmo tendo um relacionamento saudável com o Diego, sendo parceiros, você presente na vida dele, na escola, nada disso freou a sua vontade de usar e você dizer não. Não freou, não adianta. As pessoas dizem, pelo meu filho, pela minha família, não é, a pessoa não pensa nem nela mesma, como é que ela vai pensar no próximo? Não pensa. E não é falta de amor, né, Fabiano, pelo filho, e sim insanidade da própria droga. Totalmente. Né? Ela entra com uma força e a pessoa sempre acha que está no controle. Não, eu estou no controle, eu não estou fazendo da forma que eu fazia lá atrás. Engano, a pessoa está fazendo de pior. Né? E a pessoa, quando ela se dá conta, quando dá tempo, né, a coisa já toma uma proporção assim que ela não consegue largar sozinha, não adianta. Você pensava isso, Diego? O que acontece com meu pai? Será que ele não me ama mais? Será que por que ele está me abandonando emocionalmente e fazendo isso? O que passava na tua cabeça? Eu pensava exatamente isso, tipo, o que é tão forte que faz ele esquecer todo o nosso convívio, tudo que a gente passou. Porque, querendo ou não, aconteceu muitas coisas antes e a gente continuou junto, sempre. Sempre eu do lado dele, ele do meu lado. E simplesmente isso acabou por uma coisa tão inesperada, assim, eu não imaginava e ao mesmo tempo me deixava curioso, né? O que será que é isso que me... A ponto dele me deixar, né, por isso. Que me deixou, assim, de lado, acho que foi isso. A insanidade causada pelo uso de drogas leva a pessoa a abrir mão de todas as coisas. De trabalho, de família, de filho, ele desenvolve um estreitamento de repertório, né, que só pensa no uso, né, e faz qualquer coisa para obter. Por questões neurobiológicas que eu descrevo no meu livro Faça Certo que Dá Certo. É importante as pessoas entenderem que não trata-se de um problema de relacionamento familiar. Vocês estão vendo que havia muita harmonia na família durante o período de uso. Então a família não contribui para o uso da droga. E também não é motivação para sair dela. O que precisa para que a pessoa vença a doença é tratamento, consciência da doença e enfrentamento diário, né, mudando o seu estilo de vida. Nós vamos falar no próximo capítulo como essa atitude do Diego de dúvida, né, esse pensamento de dúvida, o que aconteceu com meu pai, aquele amigo, aquela pessoa cuidadora, protetor, que agora está ausente, longe de casa, porque ele ficava dias fora de casa, não ficava? Muitos dias, horas. Então essa ausência gera muito sofrimento para a família que está ali sem saber o que está acontecendo. Então no próximo capítulo nós vamos falar como que o Diego, deste sofrimento da ausência do pai, acabou revertendo para a vontade de usar e passou a fazer uso junto com o próprio pai. Nós vimos em outros capítulos, né, e da própria história do Fabiano, que a maioria começa a fazer uso com os amigos, por curiosidade ou por pressão. No caso do Diego, começou a fazer uso de drogas na mesma idade com o pai, porém por influência do próprio pai. No próximo capítulo, você vai entender como que o Diego passou a desenvolver dependência química junto com o próprio pai e como ambos superaram a doença participando ativamente do tratamento. Até lá!